Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Mateus, dando sequência aos estudos do livro de Mateus. E neste capítulo nós temos três histórias muito importantes e relevantes para que a gente pare e dê uma observada aqui. O primeiro trecho que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, está relatando a morte de João Batista, que teve sua cabeça decapitada pelo governador Herodes Antipas. E depois vem na sequência a primeira multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus, um grande milagre, um grande feito por ele. E depois, aquela passagem tão conhecida que nós todos sabemos direitinho, que é Jesus vem por sobre o mar, andando sobre o mar, para se encontrar com os discípulos que estão lá em alto mar, enfrentando uma tempestade, aí Pedro anda sobre as águas. Então são três histórias muito relevantes, maravilhosas, e já adianto que essas três histórias, elas estão numa sequência de acontecimentos, elas não são isoladas, mas elas aconteceram todas no mesmo dia. E a sequência delas, todas têm a ver de uma passagem para outra, tem a ver, tudo é um acontecimento, ok? Vamos aprender um pouquinho? Olha, se você gostar desse vídeo, primeiro eu quero pedir que você fique até o fim. Não desista dele não, por favor, em nome de Jesus. Às vezes o final é melhor do que o começo, tá bom? E se você gostar, curta o seu joinha, ele é importante para que impulsione o canal e até o vídeo. E se você achar relevante, eu te peço em nome de Jesus que você compartilhe com alguém, que você saiba que gosta de aprender as Escrituras, tá bom? Obrigada, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos começar aqui falando a respeito, vamos falar um pouquinho, retroceder um pouquinho a respeito de João Batista, que Jesus fala, sobre ele ali no capítulo 11 do livro de Mateus, que nós estamos lendo o livro de Mateus, Jesus então fala sobre ele no capítulo 11 e do versículo ao 7 a 14, então fala que Jesus dá testemunho de João Batista, e ele fala assim: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Olha que pergunta mais enigmática que Jesus faz aos discípulos, não é? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E ele está falando que esta pessoa que veste roupas finas não é a personalidade de João Batista. Ele fala: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. E ele fala: este é de quem está escrito. Aí o que eu vou ler agora em seguida, ele relata o que foi profetizado a respeito de João Batista, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1. E ele diz: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então nós sabemos que João Batista ele foi predestinado, escolhido por Deus para preparar o caminho para a chegada do Messias, de Jesus Cristo, para a vinda, para preparar o caminho de Jesus. Uma missão importantíssima, que nós vamos ver algumas coisas aqui que Jesus ainda fala neste texto do capítulo 11. Ele fala que aos nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista, porque os profetas
no Antigo Testamento profetizaram a vinda do Messias, mas João Batista veio para cumprir esta vinda, para estar neste momento onde Jesus então nasceu, foi revelado e se manifestou. E ele fala, no mesmo capítulo 11, aí no versículo 12, ele fala assim, uma palavra também bem profunda e enigmática. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em outras traduções, esse texto vai modificar um pouco, e ele é muito enigmático, mas eu não vou discutir sobre ele aqui neste vídeo, tá? Eu deixo para vocês pensarem do que realmente Jesus está falando aqui. E ele fala que no versículo 13, a era dos profetas, isso eu estou falando, tá? Ela havia acabado. Então Jesus no versículo 13, ele diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E ele fala, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ou seja, ele era um profeta, mas um profeta dos tempos de Jesus, porque ele diz que os profetas tinham acabado, a lei e os profetas estavam até ali. A partir dali de Jesus, então, quando ele vem trazendo o reino de Deus, ele fala então que tem este profeta, que ele fala, né, que tem, ele faz uma comparação, como ele fala assim, que vem Elias, mas não tem como Elias vir, porque Elias já havia morrido, né, mas ele quer dizer que o espírito de Elias, que foi um grande profeta, estava, aquele espírito, né, estava em João Batista. Ele era como Elias, ok? Para nós compreendermos bem o que está falando nas Escrituras. Então vamos falar agora da morte, né? Vamos falar bem rapidinho para a gente ter o tempo aqui bem resumido. Como João Batista morreu, ele veio preparando o caminho do Senhor, ele veio então anunciando o pecado e também o arrependimento, tanto é que ele batizava as pessoas, e o batismo de João Batista era chamado de batismo do arrependimento, né? Porque depois Jesus veio trazer também o reino, a mensagem dele. Então João já veio preparando este caminho para que as pessoas pudessem então ir se identificando depois com a mensagem de Jesus. E João, em determinado momento, ele enfrentou Herodes, porque ele era uma pessoa, vamos dizer assim, má, uma pessoa que fez muitas coisas erradas, e também não dá tempo de falar aqui de Herodes, mas ali a situação de que o Herodes foi o responsável pela morte dele, porque quem pediu a cabeça de João foi Herodias, que vivia com Herodes, mas um dia João confrontou Herodes, o pecado de Herodes, porque ele vivia com Herodias, que na verdade não era sua mulher, era mulher do irmão dele, do Felipe, né? E ele tomou a mulher do Felipe, passou a conviver com ela, e isto era errado, e João acusou o seu pecado, e principalmente a Herodias passou a odiar João Batista. E a morte de João aconteceu exatamente no momento em que Herodes estava fazendo aniversário e dando uma festa, e na festa, então, a filha de Herodias, para agradar Herodes, apresentou-se ali com uma dança, né? E no que agradou muito Herodes, ele ficou maravilhado com a apresentação da sua enteada, vamos dizer assim, né? E ele a chamou e falou assim: pede o que você quiser que eu te darei. E é claro que a filha de Herodias, talvez
com certeza influenciada pela sua mãe, correu e falou, mãe, deve ter falado, né? Eu estou pondo as minhas palavras aqui. Herodes falou que eu posso pedir o que eu quiser. Quem sabe, né? Ela foi falar, o que eu devo pedir? E Herodias, então, falou para a filha, vai até ele e pede a cabeça de João Batista. Era um grande momento, porque Herodes empenhou sua palavra e disse que o que ela pedisse, ele daria. Então, ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E aí, as escrituras dizem que Herodes se entristeceu, porque na verdade ele respeitava o profeta ainda, que ele tinha, né, todas as questões, mas ele respeitava porque ele era um homem, vamos dizer assim, não era temente, mas ele era um homem medroso das coisas espirituais. Mas ele temeu, mas ele cumpriu. E então diz que na mesma noite ele mandou cortar a cabeça de João Batista e foi trazida para ela num prato. E na sequência da história, passando já no versículo 12, que termina a narração da história da morte de João Batista, então no versículo 12 fala assim, então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram para Jesus. E aí entra na passagem, no versículo 13 em diante, vai falar a história da multiplicação de pães e peixes. Nós vamos entender que isto é uma sequência de acontecimentos. No versículo 13, então, fala assim, que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Vamos pôr ponto e vírgula aqui e esperar um pouquinho. Então, nós percebemos, na entrelinha, nós podemos interpretar que neste momento aqui, Jesus se entristeceu e necessitou se retirar e estar à parte com Deus, com o Pai, que era um hábito que ele tinha, né, de estar a sós com Deus. E assim, é uma interpretação minha, que neste momento ele ouvindo a respeito da morte de João Batista, ele se entristeceu e ele foi orar. E então está falando que ele se retirou num barco e foi, deve ter atravessado de uma margem a outra e foi procurar um lugar deserto. Ou ficou no barco, acho que ele ficou no barco ali em oração, porque no barco as pessoas não tinham como chegar até ele. Então, olha só, vamos seguir, né? E aí o texto continua, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiam por terra. Olha que interessante. Então as pessoas estavam sabendo que Jesus estava ali, né? E vinham por terra. E tipo assim, aquela multidão desesperada querendo ver Jesus, porque já estavam ouvindo a respeito dos milagres, de tudo que ele estava fazendo, né? De que ele podia fazer muitas coisas. E a multidão, então, vocês sabem o que é a multidão, né? Nos nossos dias nós vemos isso. As multidões seguem as tendências, as multidões seguem os ídolos, as multidões seguem os milagres, mas aqui elas estavam seguindo a Jesus, mas por causa da fama dele. E diz então que as multidões vieram das cidades, então de todas as cidades da região, para seguir, e seguia por terra, né? E aí Jesus fala no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Então ele voltou com o seu barquinho, não sei se ele ficou no barco orando lá em alto mar, no mar da Galileia, né? Ou se ele atravessou por outro lado, ou se depois ele veio, se as multidões o viram de longe e o seguiram. Isso fica meio que implícito, a gente apenas imaginando. E fala assim, então, que ele desembarcou, ele voltou, então, desembarcou. E o versículo 14 ainda fala que ele se compadeceu da multidão. E ali, naquele momento, ele curou os seus enfermos. Jesus era misericordioso,
né? É o caráter dele, é atributo de Deus, a misericórdia, ele tinha este atributo. E ele viu essa multidão que corria atrás dele, buscando milagres, buscando ajuda, buscando curas. Todos eles, com certeza, pobres da Judéia, pessoas necessitadas, e a Bíblia fala que Jesus se compadeceu deles, e ali então realizou curas, porque onde Jesus passou, ele realizou milagres. Isto é fato inerente, não tem, ele sempre fez e faz por amor, né, às pessoas. E aí diz... Aí começa então os acontecimentos da multiplicação dos pães. No 15 fala assim: ao cair da tarde, então vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, está adiantado a hora. Então vou resumir aqui: vamos despedir as multidões, esse povo aqui, porque já passou o dia, né? E para que eles, antes do anoitecer, eles tenham condições de passar em alguma aldeia, algum lugar para comprar, então, algum alimento para eles comerem. Porque, com certeza, eles passaram o dia inteiro buscando Jesus e ali naquele momento, depois com Jesus. E eles não estavam em cidades, eles estavam à beira do Mar da Galileia, por regiões ali, né, que não tinha, não é como nós, hoje em dia que cada esquina tem uma padaria, um mercado, na verdade, até mesmo nas estradas, nós temos onde comprar alimentos. Ali a situação era totalmente outra. E aí Jesus fala assim: não vamos despedi-los não. O que vocês têm aí para comer? É a grande oportunidade de Jesus fazer algo maravilhoso, né? E aí, resumindo toda a história, então, algum discípulo que deve ter perguntado lá no meio da multidão, trouxe a mensagem de que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, o seu lanchinho que sua mãe talvez deu para ele comer durante o dia, né? E ali, então, resumindo toda a história, Jesus, então, multiplica esses pães, realizando mais um grande milagre no meio desse povo, que já tinha sido muitos curados por ele, né? Como diz aqui no versículo 14. E terminando essa passagem da multiplicação dos pães, fala que no versículo 21, fala aí, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ok? Então, vamos multiplicar um pouquinho isso aí, né? 5.000 homens foram contados, não foram contados as mulheres nem as crianças. Então, a gente acrescenta mais alguns milhares aí, que Jesus fez a partir de 5 pães e 2 peixes. Tudo isso está acontecendo, é uma sequência de acontecimentos. Então vamos seguir agora no versículo 22, que vai relatar a passagem de Jesus anda por sobre as águas. Então vamos no 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, estamos ainda no mesmo contexto, ok? E no 23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Nós vemos aqui, ainda no mesmo dia, mais uma necessidade que Jesus teve de se retirar para orar. E ele tinha a necessidade de estar sozinho, orando, buscando a presença do Pai, falando com o Pai, porque nós vemos em outras passagens que ele fala que tudo que ele fazia porque o Pai o ensinava. Porque vamos lembrar que Jesus estava como homem. Ele não tinha todo o conhecimento, ele não estava na plenitude como hoje ele está. Ele era homem. Então, a partir do momento que ele foi batizado e ele recebeu no batismo que João Batista o batizou,
nas águas do Rio Jordão. Ele foi batizado pelo próprio João Batista, que naquele dia ele recebeu a notícia de que ele havia sido morto, decapitado. Jesus, então, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, que na passagem do batismo relata que uma pomba desceu sobre ele, representando o batismo com o Espírito Santo. Então, ele fazia tudo pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus e a comunhão que ele tinha na sua vida com o Pai, comunhão de oração, então ele recebia tudo do Pai. Ele não fazia nada por si mesmo enquanto homem, enquanto esteve aqui. Ele obedeceu, ele sempre falou que ele obedecia tudo que o Pai lhe ensinava. Então, ele falou assim, né? Já depois multiplicou os pães, despediu, ele ficou ali, despediu as multidões, ele falou para os discípulos assim: pega o barquinho e vão para outra margem, tá? Para o outro lado. Eu vou encontrar com vocês do outro lado. Vocês pegam o barco e vão. Meio que foi uma ordem ali. E os discípulos a maioria deles pescadores, pegaram o barquinho e foram, tá? Foram, talvez no final da tarde, ao entardecer, tá bom? E 23 fala: e despedidas as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho, em caindo a tarde, né? Lá estava ele só. Então ele foi novamente no mesmo dia estar a sós com o Pai. E aí fala: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O barco foi, os discípulos foram indo, obedeceram, vamos lá. Só que em determinado momento escureceu, as horas foram passando e aqui fala que o barco, eles foram açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, né? E no versículo 25 fala assim: e na quarta vigília da noite. Que horas que é a quarta vigília da noite, meus irmãos? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Olha quanto tempo então Jesus ficou orando e eles foram lá esperar Jesus encontrar com eles do outro lado, só que no meio do trajeto veio a tempestade, já era 3 horas da manhã e não dá para nós imaginarmos, a não ser que nós formos pescadores ou de família de pescadores, um barco em alto mar, né, açoitado por ondas, numa escuridão, porque uma noite com tempestade, com certeza não tem lua para clarear. Naquela época não existiam faroletes, como nós temos hoje, no mínimo talvez candeias com óleo que iluminavam ali. Também na tempestade eu não sei se eles tinham, né? Então vamos imaginar alto mar, noite escura, vento, tempestade, assustador e assombroso. Eles estavam ali esperando e Jesus que não aparece, né? Jesus estava orando. Mas aí fala que Jesus então resolveu ir encontrá-los. Mas é claro, meus irmãos, que Jesus tinha propósito em tudo. Jesus sabia a hora certa. Jesus sabe a hora certa das tempestades na nossa vida. Às vezes ele até permite, para que depois nós possamos ver a sua glória, porque ele é um Deus de socorro, presente na hora da angústia, ele é Deus de milagres. Ele não é um Deus que nos abandona na tempestade escura. Ele não é um Deus que não vê as coisas, ele vê todas as coisas. Então, diz que Jesus foi. E só que como que Jesus ia? O barco estava com eles. Jesus não tinha outro barquinho para ir remando, como ele era dotado de coisas que ele podia fazer pelo Espírito Santo. Ele então foi andando pelas águas. Maravilhoso, né? E aí vocês sabem no texto aqui que quando 26 os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, aterrados numa noite escura,
Se nós formos pensar espiritualmente na nossa vida, nós nunca vamos pegar um barco em alto mar, um barquinho de pescador pequeno. Nunca irá acontecer isso nas nossas vidas. Nós podemos transliterar isso para uma situação, uma realidade espiritual que cada um de nós passamos em determinados momentos da nossa vida, né? E nós podemos comparar muitas dessas acontecimentos como tempestades, noite escura. E a Bíblia fala que a noite pode durar a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é maravilhoso, veio ao encontro deles, chegou e aí todos ficaram aterrorizados, eles pensaram que era fantasma, não sei se eles acreditavam em fantasma, mas era tudo que talvez naquele momento eles podiam pensar, era um fantasma, né? Porque como podia ver um vulto sem identificar quem era? E Jesus então imediatamente disse, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Oh, como é maravilhoso quando Jesus chega na nossa vida, dizendo, não temas, sou eu. Você já ouviu isso na sua vida? Jesus chegando no momento mais difícil, falando para você, não temas, sou eu. Que alento, que consolo, né? Vamos seguir o texto que Pedro fala. Então Jesus, os outros estavam lá, atemorizados ainda. Então Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor, né? Manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. E foi o único homem de toda a história da humanidade que andou por sobre as águas, né? Mas houve um momento que, mesmo sabendo que era Jesus, o vento bateu no rosto, as águas agitadas, e ele teve medo, e ele duvidou, meu Deus, é Jesus mesmo, eu estou andando nessa água, e ele começou a afundar, porque esta é a natureza humana, nós somos assim, nossa natureza é frágil. Mas eu quero dizer que mesmo com uma natureza frágil, Jesus não nos abandona, porque Jesus estendeu as mãos para Pedro para tirá-lo das profundezas das águas. Na verdade, eu vou dizer uma palavra aqui que está lá em Isaías, fala assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Receba esta palavra em nome de Jesus. Isaías 43, 2. E receba outra, Hebreus 13, 5, que diz assim, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E receba outra, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Pedro ficou atemorizado, voltou a ter medo como ele estava no barco, mas Jesus lhe estendeu a mão e ele novamente reviveu o milagre de andar sobre as águas, porque daquele trajeto que ele estava até chegar no barco, ele voltou a andar pelas águas, porque ele já tinha andado. E ele teve que andar, porque, claro, Jesus não ia pegar ele no colo. A Bíblia não relata, mas é só nós pensarmos que ele andou mais um pouquinho agora, segurando na mão de Jesus. Queridos, é assim a nossa vida. Mateus capítulo 14 relata essas três histórias, tudo em um dia só. E é maravilhoso nós vermos que Deus poderoso que Jesus é. Vou deixar você com esta palavra e que você receba esta palavra e aprenda a confiar em Jesus em toda e qualquer situação.
Deus abençoe sua vida. Não deixe de compartilhar este vídeo. Em nome de Jesus. Jesus te ama.